Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 22 horas e 58 minutos, horário de Manaus, Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário Edson e fundador da obra missionária Construindo Shalom. E nessa semana eu quero dar mais uma continuidade voltada à questão da oração. Eu estou sempre falando nesse ponto da oração porque os dias que nós estamos vivendo, esses dias atuais, são dias que nós devemos estar aos pés de Jesus, aos pés de nosso Deus Todo-Poderoso, em oração e súplica. E tem uns 3 dias, essa semana, mesmo da semana passada, que eu venho refletindo a questão da oração no quarto. Já falei uma beça de oração, um bocado de oração, temas voltar a essa questão da oração de várias maneiras, mas Deus me levou à questão do quarto e algumas referências bíblicas voltadas às pessoas que oraram no quarto, fizeram o seu quarto um quarto de oração. Eu já falei sobre a questão da casa, faça a sua casa uma casa de oração. A casa de oração num sentido físico e a casa de oração dentro de um sentido espiritual. Hoje eu quero falar sobre o quarto. E quero que você pegue a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, e nós vamos estar meditando um pouco. Mateus, capítulo 6, versículo 6 fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore seu Pai que está em secreto. Até aqui. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore seu Pai que está em secreto. Então, esse é o ponto crucial que eu quero falar relacionado à questão do quarto. Eu não quero falar só na questão do quarto dentro de um sistema físico, porque isso é moleza. Isso é moleza você fazer uma limpeza dentro do seu quarto físico. É o que Deus está me direcionando nessa reflexão. Número 311 é voltado à questão do quarto, que é o seu coração, que é o centro do homem, que é o seu ser, o quarto do seu ser, o quarto da sua vida, o quarto que é na sua alma, no seu espírito, aonde o Espírito de Deus habita. É esse quarto que eu quero falar. Mas alguns exemplos aqui na Bíblia relacionados à questão de quarto, está falando de um quarto físico, mas eu quero fazer um paralelo entre o quarto físico e o quarto espiritual, que é o invisível, que nós não podemos palpar. É aí aonde mora o segredo. Vejamos que o próprio Jesus falou na oração, ensinando se que nós quisesse ter sucesso, deveria entrar no nosso quarto e fechar a porta. É o que está falando aqui no texto, para você entender o que eu quero falar nessa noite, nessa reflexão. Mas quando você orar, vá ao seu quarto, e feche a porta. Além de você ir para o seu quarto, tem que fechar a porta. Mas em que sentido, pastor? Quando nós entrarmos para o quarto, dentro de um sentido literal, que é o quarto físico, mas nós entrarmos dentro de um campo espiritual, que é o nosso quarto emocional, que é o nosso quarto, o nosso ser, que é o porão da alma do homem, é aí onde que nós devemos fechar a porta para tudo aquilo que vem impedir de nós termos um acesso pleno com o nosso Deus Todo-Poderoso. A questão hoje é que muitos entram no seu quarto. O quarto pode simbolizar
A sua igreja pode simbolizar um local onde que você gosta de buscar Deus, né? Mas vamos jogar para o quarto da sua casa, né? Porque quando nós entramos no nosso quarto, só está você e Deus e mais ninguém. Dentro do seu quarto, no quarto da sua vida, você tem que estar com ele limpo. Esse quarto da vida tem que estar limpo, 100% limpo. Nesse quarto que é o porão da nossa alma, é o ser do homem, tem que estar limpo. Toda a sujeira tem que sair. Tudo que seja imundo tem que sair. Ou seja, não pode nem entrar de maneira nenhuma. Em outras palavras, que está falando que nós devemos entrar no quarto e fechar a porta. Dá para entender que o quarto tem que estar limpo, tem que estar intacto, porque tu vai falar com Deus. Você vai falar com Deus Todo-Poderoso. Então o seu quarto tem que estar limpo. Mas você deve fechar a porta para que a sujeira não entre para dentro do seu quarto. Porque o problema nosso é que quando nós entramos no nosso quarto, que é o nosso secreto com Deus, nós fechamos a porta com muitas coisas dentro desse quarto. Aí você tem interferência no sentido da conexão que você está tendo espiritual com Deus. O problema de muitos não receberem aquilo que pedem é porque quando ele está interligado com Deus, nesse quarto da sua vida, que é nesse quarto emocional, no quarto psicológico, no quarto mental, seja qual quarto, na sintonia que tu está tendo com Deus, o quarto espiritual, você está tendo interferência. E se nós estivermos interferência nessa comunicação que nós temos com Deus, Deus pode até ouvir, mas vai te ouvir mal, né? Mesmo sendo onisciente e onipotente. Mas Deus, ele quer te ouvir lesível. Deus quer que você fale com ele livre de qualquer aberração deste mundo. Não adianta você entrar para o quarto da sua vida, né? O quarto do seu ser, o quarto da sua alma, o quarto do seu espírito, o quarto emocional, o quarto psicológico, o quarto mental, seja qual for o tipo de quarto que você entenda. E aí de repente você vai, dobra os seus joelhos para conversar com Deus e você está tendo interferência nesse quarto com Deus. Que interferência? Você está pensando nas dívidas para pagar, não adianta. Esse quarto aqui está falando que nós devemos entrar, fechar a porta. É o que o texto está falando aqui. Por isso que eu quero trazer essa reflexão 311 para que você abra os seus olhos, porque para falar de oração temos muita coisa para falar de oração, mas eu quero que você entenda de uma visão diferente, dentro de um ângulo diferente, para que você possa obter resultado e êxito nas suas orações. Aqui está falando, mas quando você orar, está falando, mas quando você orar, vírgula, quando você orar, não sei nem se, hoje está tão difícil que as pessoas não querem nem orar, né? Nem orar, não quer saber de orar, entra no quarto para estar se comunicando com muitas coisas, menos com Deus. Entra no quarto para estar se comunicando com o Facebook, entra no quarto para estar se comunicando com o Instagram, entra no quarto para estar se comunicando dentro das redes sociais, entra no quarto para estar se comunicando com tantas outras coisas, menos com Deus, né? Então você vê como é que é a fragilidade humana, como que é o fracasso humano. A pessoa entra dentro do seu quarto físico para ver tantas outras coisas, menos aquilo que é importante. Se a pessoa entrasse no seu quarto, pegasse a Bíblia e começasse a debruçar sobre ela, começasse a estudar, beleza. O problema é que muito entra no seu quarto e aí dentro desse quarto faz muita coisa que não agrada a Deus. Isso dentro de um campo físico, mas é envolvido o campo invisível, porque tudo aquilo que você faz fisicamente é porque já está dentro do seu quarto emocional, é porque está dentro do seu quarto real, que é você. Se nada se expressa dentro do seu quarto físico, se já não estiver dentro do seu quarto, dentro do seu quarto espiritual, dentro do seu quarto emocional, dentro do seu quarto mental, dentro do seu quarto
quarto psicológico, dentro do seu quarto, que é o porão da sua alma, que é a centralidade do homem. Nada que você faz dentro do quarto físico, tudo tem a ver com o que já vem de dentro. Tudo que você faz fora é porque já está dentro do seu quarto, dentro de você. Aí você só expõe para fora. Então, é um perigo quando você entra no quarto, que você vai fazer determinada coisa que não seja agradar a Deus. Então, por isso que o próprio Deus aqui, até o próprio Jesus orientando aqui, entra no seu quarto, fecha a porta, que está falando aqui, fecha a porta, fecha a porta. Aí depois o que fala, e ore a seu pai, e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Olha a importância que nós temos na questão da oração correta. Se nós queremos ter sucesso na nossa vida espiritual, relacionada à questão da oração, relacionada à conexão que temos com Deus, temos que fazer a coisa correta. Seja na igreja, que na igreja também você pode entrar dentro do seu quarto, que já é a questão do seu quarto emocional, do seu quarto, do seu ser, e vai falar com Deus. E dentro desse quarto, a Bíblia fala que aqui nós devemos fechar a porta. E quando nós fechamos a porta, nós não queremos ter intervenção de ninguém lá de fora. Quando nós entramos no nosso quarto particular, nós fechamos a porta e não queremos ter interferência de ninguém lá fora. É um lugar que você quer para descansar, seja para dormir, seja para fazer outra coisa. Você quer estar ali de boa. Isso dentro de um campo espiritual, quando você entra nesse quarto, que é para falar com Deus, né? Você deve fechar a porta para que tudo que venha atingir o seu emocional ou o seu psicológico caia por terra. Não adianta você estar orando, falando com Deus nesse quarto emocional ou nesse quarto do seu ser, e você esteja pensando em dívida para pagar, esteja pensando em tantas coisas, menos em estar em conexão com Deus. Então está tendo interferência. Você tem que estar com a sua mente limpa 100%, sem pensar em nada relacionado à questão material, do campo material, do campo físico, que venha interferir a sua comunicação com Deus. Porque fica muito chato você estar conversando com alguém, até aqui no campo físico, você está comunicando com alguém e aquele alguém está disperso com você. Você está falando com ele, está ali disperso. É muito ruim isso. A mesma coisa só nós quando estamos comunicando com Deus. É muito chato a gente estar comunicando com o nosso Deus Todo-Poderoso e de repente nós estamos pensando em muitas outras coisas além daquilo que nós já estamos comunicando com Deus. Então Deus quer que a gente esteja conectado com Ele, corpo, alma e espírito nesse quarto, porque você não vai receber resposta 100%. E Deus, Ele quer nos abençoar, não é por metade. Deus quer nos abençoar por completo. A questão de muitos crentes ser derrotado na sua vida espiritual, na sua vida de um modo geral, justamente é porque eles não oram. E quando vai orar, ora mal, não sabe orar. E quando entra no secreto com Deus, já entra dentro do seu quarto com Deus, já traz muita bagagem para dentro desse quarto e ainda não fecha a porta. E aí, dentro desse quarto ele pode trazer, os pensamentos lá de fora, o seu emprego, os problemas do seu emprego, os problemas emocionais, os problemas psicológicos, os problemas de relações interpessoais, os relacionamentos do seu relacionamento de namorada, de esposa, né? Enfim, tudo que venha atrapalhar a sua conexão com Deus, ele traz tudo para dentro do quarto. Aí fica difícil. Aqui o texto dá para a gente entender que quando nós entramos nesse quarto, esse quarto tem que estar limpo, santificado, nada de interferência, e fechar a porta, para que a gente não venha ter nenhuma comunicação estranha
para nos atrapalhar a falar com Deus. Então, se você quer ter sucesso, você vai ter que fazer assim. Ah, pastor, mas tem exemplo na Bíblia para isso que você está me dando? Tem sim. Eu vou te dar o primeiro exemplo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 40, nós vemos uma história de Pedro, quando chegou naquela casa aonde tinha uma jovem que já tinha dado como morta. Você abre a sua Bíblia no livro de Atos, que você vai ver lá. Atos dos Apóstolos. Abre e você vai ver lá que quando Pedro ele entra no quarto, ele manda que todos saiam. Sair para fora. Porque ele precisava de liberdade para falar com Deus, para ressuscitar aquela menina. Então, pega a sua Bíblia aí e nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, para poder a gente aprender mesmo um pouco. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 40. Abre lá que aí você vai ver. E você vai aprender, a partir de hoje, a falar com Deus. Porque, de repente, você está falando com Deus de respeito. Não tem respeito, não tem reverência. Aí fica difícil para Deus operar o milagre na sua vida. Atos, capítulo 9, versículo 40, fala assim. Versículo 40. O versículo 39, para entender melhor. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher. Voltando para ser a mulher, vamos ver lá. Voltando para ser a mulher morta, e disse: Tabita, levanta-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Olha aí o que acontece. Pedro foi levado ao quarto superior e mandou que todos saíssem. E se Pedro falou que era para todos saírem, com certeza ele fechou a porta. Ele não queria ter interferência naquele momento que ele tinha com Deus para operar um milagre na vida daquela mulher. O problema nosso é porque hoje nós queremos ter status, nós queremos ter audiência. E quanto mais gente tiver, nós queremos se amostrar, achar que somos tal, achar que nós somos um milagreiro da vida. Nós queremos o público, nós queremos as multidões ao nosso redor para mostrar que nós temos intimidade com Deus. E isso é terrível. Por isso que tem muitos aí caindo, porque quer tomar a honra para si. Quer tomar a honra para si. E aí é onde que a gente vê muitos pastores derrotados, muitos homens e mulheres de Deus derrotados, porque chega um momento na sua vida que não consulta mais a Deus. Eles querem ver a multidão ao redor deles para mostrar: olha aí, eu sou o cara. E aí onde é que está a derrota? Os homens do passado não gostavam de multidão, fazia para honrar Deus. Hoje os homens atuais quer fazer para si, a honra para si, quer ver que quer multidões ao seu redor, para muitos seguidores, para dizer que é homem de Deus, para dizer que é mulher de Deus. E aí é onde é que vem a derrota. Se você quer ter sucesso, a coisa você tem que aprender, que toda pessoa que tem intimidade com Deus, pessoas que vivem de joelho, ele é solitário, ele não tem muito amigo, ele não tem multidão ao redor dele. Não tem. Quando você vê pessoas que oram e tem muita multidão ao redor dela, cuidado, tenha muito cuidado, porque pode ter alguma coisa errada aí. Quem ora e tem conexão com Deus e gosta de ter essa relação com Deus, tem poucos amigos. São poucas pessoas que querem estar ao redor de pessoas que oram. Por quê? Porque elas não querem compromisso com oração. Elas não querem compromisso com Deus. Ela quer o milagre. Ela quer ver o milagre, ela quer ver acontecer a coisa. E para acontecer, nós temos que estar em secreto com Deus, dentro do nosso quarto pessoal com Deus, com Jesus. E aí é onde o milagre
acontece na vida daquela pessoa. Então aprenda com essa reflexão que eu estou passando para você de graça. Não estou cobrando nada, absolutamente nada. Eu só quero que você aprenda a orar. Aprenda a fazer a coisa correta para que você possa ser abençoado ou abençoada. Ah, pastor Edson, mas você tem resultado disso? Tenho muito resultado. Toda a minha vida, todos os milagres, todas as coisas que eu tenho feito, eu tenho vencido na oração, conversando com Deus. Quando eu faço alguma coisa que eu vejo que eu fiz por impulso, eu errei na hora. Você sente quando você faz alguma coisa que errou, se precipitou. Deveria ter consultado a Deus, deveria ter falado com Deus antes de fazer aquilo, e você fez por impulso. E aí quebra a cara. Por isso que a gente aprende com o tempo. Com o tempo. Hoje, já na idade que eu estou, já vou fazer 5.0. Tudo que eu vou fazer, eu repenso e falo com Deus. É isso que precisa ser feito? Por quê? Porque quando você chega a uma idade de amadurecimento, tanto de ano e tanto de fé, você não quer mais vacilar, como no princípio. Você não quer, você não é mais aventureiro. Você quer ter a certeza daquilo que você está fazendo. Então, meu irmão em Cristo Jesus, quando você for orar, entra nesse quarto secreto que é a sua vida com Deus e não traz bagagem. Fecha a porta. Não deixe nada interferir a sua comunhão com Deus. E você vai ver as coisas mudarem. Você vai ver a sua vida mudar de tal forma que você vê, meu Deus, é desse jeito que funciona. Então Pedro entrou no quarto, ele não quis multidão. Ele dobrou o joelho, conversou com Deus e o milagre aconteceu instantaneamente na vida daquela mulher. Pedro era melhor do que a gente? Não. Pedro se viu o mesmo Jesus que nós servimos hoje, o mesmo Deus. E podemos fazer a mesma coisa que Pedro fez no passado, nós hoje também temos a autoridade de fazer. A questão é que Deus muitas vezes não opera muitos milagres na nossa vida porque nós queremos ser pessoas vaidosas. Queremos se mostrar, queremos multidões para dizer assim, epa, nós somos o cara, nós somos o homem de Deus. Não é isso. Aprenda que não é isso. Toda pessoa que tem intimidade com Deus, que tem um relacionamento santificado, puro com Jesus, ele não gosta de multidão. Ele gosta de estar mais a sós. Termina de trazer aquela mensagem, ele já quer logo ir para seu recanto e para seu sossego. Pessoas que gostam de se mostrar, está ministrando a palavra. Você já ministrou a palavra, você já pregou a palavra. As pessoas que têm para receber o milagre, já recebeu por intermédio da palavra. Não precisa mais você estar profetizando, profetando, aquele ribuliço todo. Não precisa disso não. No intervalo da palavra, no momento da palavra, a pessoa já está recebendo o milagre. Passa a oportunidade para o pastor local, seja quem for, e ele faz a oração. Você já fez o que você tem que fazer. O problema de hoje é porque as pessoas querem se amostrar, quer mostrar que é o homem de Deus, quer mostrar que é a mulher de Deus, e aí vem a queda. A gente tá cheio de gente aí caindo, de vez em quando caindo. Porque justamente é cantor, é tudo, de modo geral. Então, nessa reflexão 311, aprenda que quando você entrar no seu quarto, é só você e Deus e mais ninguém. Não entre no seu quarto querendo trazer bagagem para dentro do seu quarto e ainda fechando a porta. Entre para seu quarto e só tenha você e Deus, e feche a porta. E não deixe nada interferir nesse momento que você tem com Deus. Pastor, mas você tem mais exemplos? Eu tenho mais exemplos. Vamos ver um exemplo da questão lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Você abre a sua Bíblia lá, depois você consulta. Aonde Elias falou para aquela viúva que estava ali, passando por um momento de necessidade, passando por um momento de privação, aonde os seus criadores, as pessoas que emprestava dinheiro, emprestava algo para o esposo desta mulher, faleceu, e ela ficou com toda aquela dívida, todo aquele pacote para pagar. E as pessoas vieram até ela para tomar os seus filhos para ser recebido como paga daquilo que o seu esposo estava devendo. Mas o homem de Deus chegou ali e deu uma palavra profética para ela na hora. Ei, entra no seu quarto, fecha a porta sobre você
e tome emprestado as vasilhas que você puder aos vizinhos e o milagre vai acontecer. E nós vemos a Bíblia que aconteceu, o azeite desceu, derramou aquelas vasilhas, encheu aquelas vasilhas e ela vendeu, pagou as dívidas e viveu do resto. E depois você procura aí 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Então, o segredo está aí. Quando ela entrou naquele quarto ali, que fechou a porta sobre si, ela não quis nem saber o que estava acontecendo lá fora. Queria nem saber quem estava cobrando ela, ela queria era a comunhão com o Senhor. O óleo desceu, né? Em outras palavras, o Espírito de Deus, a presença de Deus desceu naquele local, porque o azeite simboliza a presença de Deus, o Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Então, se você quer mudança, quer ver o azeite de Deus sobre a sua vida, entra no seu quarto, fecha a porta sobre si, deixa tudo para fora. É você e Deus e mais ninguém. E aí você vai ver as coisas mudar. Pastor, mas você tem mais exemplo? Tem mais exemplo na Bíblia. Nós vemos exemplo daqui de 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 e 36, 33, onde Elias, ali, ressuscitou o filho daquela sunamita, daquela mulher. Foi lá, entrou no quarto, fez o mesmo processo e falou com Deus, e Deus ressuscitou aquele menino. Então, o segredo está aí. Bem simples, quando tu entrar no seu quarto da sua vida para com Deus, não deixe nada interferir, é você e Deus, e aí você vai ver as coisas fluir. Esse canal tem que estar limpo com você com Deus, não pode ter nenhuma interferência nesse canal que você está tendo com Deus, essa conexão que você está tendo com Deus, naquele momento da oração não pode, porque se tiver, o seu milagre não chega. O problema de muitos crentes, até hoje, batendo na mesma tecla e o milagre não acontece, nada acontece, a sua vida amarrada, não tem sucesso em nada na sua vida. Por quê? Porque quando vai orar, entra no seu quarto emocional, entra no seu quarto psicológico, entra no seu quarto mental, entra no seu quarto da vida, mas leva toda a bagagem. E Deus não quer que você leve bagagem para dentro do seu quarto. Só é você e Ele. O problema é o que você quer levar tudo e quer apresentar ao Senhor. Ele não quer saber disso. Ele quer que você, na sua oração, adore a Ele. Não peça, só adore a Ele. Fale com Ele, que aí você vai ver as coisas cair por terra. A questão nossa é porque quando nós entramos no quarto, em outras versões fala que nós usamos de muitas repetições. E Deus não quer muita repetição. Deus só quer uma palavra para com Ele. A questão é que quando nós entramos no quarto, nós queremos apresentar ao mundo inteiro. Queremos apresentar todos os nossos problemas nas mãos do Senhor e diz, resolva aí. E aí não é por aí. Quando você entrar no seu quarto para falar com Deus, esqueça todos os problemas. Esqueça aquilo que você está devendo, esqueça aquilo que você tem para resolver. É uma conexão que você tem no momento de comunhão com Deus, para adorar a Deus na sua oração, para falar com Deus, para rasgar a sua alma, para limpar a sua alma, para limpar o seu ser, para a paz entrar dentro de você. E aí você tem uma conexão plena com Deus. Você vê a vida de muitos crentes que até ora muito, sobe monte, desce monte, faz campanha, mas a questão é que faz tudo errado. Entra dentro desse quarto lá no monte e entra errado. Entra no seu quarto lá na igreja, mas entra errado. Entra no seu quarto nas vigílias da vida, mas entra errado. Entra no seu quarto nas campanhas da vida, mas entra errado. Aprenda a entrar nesse quarto, você e Deus e mais ninguém, que você vai ver as coisas mudarem. Você vai ver instantaneamente as coisas mudar. Você vai ter mais sossego, você vai ter mais paz, você vai ter mais prosperidade. Deus vai te abençoar em todas as maneiras, porque tu se entrega, corpo, alma e espírito. Esqueça, se você que paga aluguel, mas eu tenho que pagar meu aluguel amanhã, meu Deus, e aí vai apresentar o aluguel a Deus, está tudo errado. Senhor, mas eu tenho que pagar um boleto, tenho que pagar isso aqui, aí chega lá apresentando o Senhor, está tudo errado. Aprenda a orar. Nesse quarto secreto é para você apresentar a sua alma a Deus. Ele quer que você apresente a você mesmo a Ele.
Não é apresentar problemas para ele, que Deus não precisa disso aí não, Deus não quer resolver essas coisas. Essas coisas, ela é resolvida automaticamente a partir do momento em que você busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O nosso problema é, queremos que Deus faça tudo aquilo que nós apresentamos a Ele. Senhor, paga o aluguel, Senhor, paga meus boletos, Senhor, paga meu carro, Senhor, paga minha roupa, Senhor, paga tudo. E se esquece que aquele momento que você tem com Ele é para adorar a Ele, é para ter uma comunhão com Ele, não é para estar apresentando problema não. Então todo aquele pessoal do passado, eles não apresentavam problemas, ele ia e orava. Aqui nós vemos Pedro chegou lá e falou com o Senhor, disse, levanta a mulher, levantou. Aqui nós vemos aqui Elias aqui falando para aquela viúva, entra lá e fala com Deus, que aí o negócio acontece, quer dizer assim, pagou a dívida daquela mulher, mas ela foi apresentar a vida dela, não foi a dívida. Aí nós vemos aqui também a questão do menino lá, que Elias ressuscitou. Elias entrou aí para orar, mas não foi para mostrar problema a Deus, foi para resolver a situação. Então nós temos que aprender isso. Quando nós entramos no quarto para falar com Deus, apresente primeiro você, para poder o milagre acontecer naquilo que você quer. Que se tu apresentar primeiro o problema a Deus, o milagre não acontece. Apresenta primeiro você, apresenta primeiro a sua alma, apresenta primeiro o seu ser, apresenta o que é você perante Ele, para poder entrar naquilo que você deseja que aconteça na sua vida. É isso que você precisa fazer. Ah, pastor, mas é isso mesmo. 23 anos de caminhada com o Senhor. Nesses 23 anos, tudo que eu tenho vencido, estou vencendo, justamente falando com o Senhor. Quando as coisas estão apertadas, o negócio está sem rumo, a única coisa que me resta é falar com Deus. É entrar nesse quarto e ficar com Deus. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas esse pastor não sai, ele é muito caseiro, não sai para lugar nenhum. Justamente, eu não gosto de estar batendo perna à toa, estar saindo por aí, porque principalmente agora, num tempo que está tão difícil, é melhor você ficar resguardado em casa, pegando a Bíblia, estudando um pouco, né, refletindo nas coisas celestiais, do que estar batendo perna por aí, caçando, não sei nem o que. Então eu não gosto desse tipo de coisa, eu gosto de ser mais assim, mais reservado, estar mais em casa de boa, tranquilo. Vou no mercado ali, se for preciso, para comprar uma coisa, né? Vou na academia para fazer um exercício físico, mas ali aquele horário chegou, acabou. Então tudo é programado. Eu não gosto de estar saindo à toa. Para quê? Perdendo tempo. Então, se o homem de Deus, a mulher de Deus, se programar para fazer as coisas tudo certinho, com certeza tem sucesso. E eu tenho tido sucesso na minha vida porque eu tenho feito assim. Tudo eu pergunto a Deus. Tudo eu apresento a Ele. Então, se você quer ter sucesso, entra no seu quarto. E quando você entrar nesse quarto, não traga nenhuma bagagem negativa para dentro desse quarto, né? E quando você fechar a porta, lembre-se que é só você e Deus. Nenhum problema extra pode estar em conexão na sua comunicação com Deus. Porque se tiver, meu filho, procure fazer outra coisa. Pega o celular aí, faz um pedido de uma pizza, com uma Coca-Cola, com um refrigerante, aquilo que você gosta, e vai encher sua pança, que é muito melhor do que você passar 2 horas orando e dizer que está falando com Deus, mas está falando dos problemas, está falando de problemas, não está falando com Deus. Falar com Deus, orar a Deus, você não está falando de problemas. Quando você vai falar com Deus e você está colocando todos os problemas, você não está comunicando com Deus, você está comunicando com seus problemas, com as suas lutas, com aquilo pelejando para que Deus resolva aquela situação. E não é por aí. Deus quer que você entre no seu quarto e fale com Ele, esqueça que o resto Ele vai trabalhar e vai fazer. Tá bom? Que Deus abençoe nessa reflexão 311, que você aprenda, e aí você com certeza vai ter sucesso na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Shalom.
Até a próxima reflexão.